O Daniel está perguntando se a gente acha que a revisão de dia seguinte e de 7 dias é fundamental, porque ele acha que o fundamental é passar várias vezes pelo mesmo assunto. Daniel, legal você ter perguntado isso. Olha só, tem toda aquela história das 3 revisões, que tem a ver com a curva de Ebbinghaus. O Túlio fez uns posts muito bacanas recentemente aí no Instagram dele sobre isso. Esses prazos são cientificamente definidos, né? Não é, né? A gente não tirou do chapéu. Mas você falou que revisão é passar várias vezes pelo mesmo assunto, e realmente só que assim, na verdade, essas 3 são o que eu chamo de revisão estruturada. Por que estruturada? Porque você vai programar um período no teu ciclo para você fazer, para ter certeza que você não deixou passar em branco. Agora, cada vez que você rever algo que você já viu, isso é uma revisão também. Quando você está fazendo uma questão daquele assunto que você já estudou, é uma revisão. Se você está assistindo um noticiário e fala de um tema aí que você está estudando, não deixa de ser uma forma de revisão também. Você vai pegar várias vezes depois, mais pra frente, fazer, sei lá, bateria de questão, de outras questões, simulado, prova. Tudo isso é revisão. Então, sim, rever, quanto mais você rever, é passar de novo pela mesma matéria. Só que essas 3 são o mínimo de revisão estruturada que você precisa fazer. Não quer dizer que você só vai ver essas 3 vezes essa matéria na vida e nunca mais. Claro que, né, no mundo ideal, quanto mais você conseguir rever, melhor, porque como é que você memoriza, como é que a gente memoriza as coisas? O nosso cérebro está bombardeado de estímulos o tempo todo. Então, se a gente não disser para ele o que é importante, ele não vai gravar, porque seria impossível, seria insano, né? Então, como é que você diz para ele que é importante? Repetindo, repetindo, repetindo. Ou então num impacto emocional, num choque, assim. De repente, quando você erra na prova uma questão que você sabia bem, que você errou por distração, na hora que você vai, putz, é muito raro você errar aquilo de novo, porque teve um impacto emocional. Agora, você não consegue fazer um impacto emocional com o edital inteiro, né? Também é inviável. Então, sobra a repetição mesmo, a revisão. Então, Daniel, para te responder, uma coisa que você está falando aí não anula a outra. As duas são importantes. Na verdade, elas são a mesma coisa, né? Você está revendo, revendo, revendo. Não quer dizer que você vai rever só naqueles pontos, 24 horas, 7 dias, 30 dias. Você vai rever. Essas são só as primeiras. Aqui, na verdade, é o seguinte, assim, só complementando o que a Mayra falou, essas revisões, elas servem para quê? Para que você retenha bastante aquela informação que você acabou de ver pela primeira vez e que essa retenção te ajude a prosseguir para os assuntos seguintes. Se você não fizer essas revisões, o que vai acontecer? Além de os assuntos seguintes, muitos deles ficarem assim, podem não ficar tão bem compreendidos, digamos assim, porque você não vai ter aquela base retida, você vai esquecer. Você vai gastar, além disso, como você vai ter que fazer a revisão no futuro de qualquer maneira, só que lá você vai ter esquecido do assunto, porque você não fez as revisões anteriormente, aí você vai gastar muito tempo para fazer essa revisão, e você vai praticamente ter que reler tudo, entendeu? Esse que é o problema. Então você ganha eficiência quando você faz essas revisões. O método que eu acho legal é você sempre tem que periodicamente fazer revisão. Essas 3 são as de início, mas aí depois eu sugiro que você faça, por exemplo, acabou um assunto, aí você faz a revisão. Porque essas 3 revisões aí, provavelmente você vai fazer, às vezes você vai estar no mesmo assunto ainda. Às vezes você pode ter passado de um assunto, mas às vezes você vai estar no mesmo assunto ainda. Para o pessoal que está assistindo aqui, que já fez a mentoria, isso é o que eu chamo de fechamento de lacunas, que o Túlio está falando. E aí você faz, depois que acabar um assunto, ou um conjunto de assuntos. Então, por exemplo, licitações, você estudou licitações e contratos. Aí você pode, por exemplo, esperar esses 2 assuntos e fazer uma revisão geral dos 2 assuntos de uma vez, entendeu? E aí você faz fora do ciclo, tipo assim, você abandona e aí você sai fazendo a revisão lá do assunto, e quando você acabar você volta ao seu plano de estudos. É a maneira que eu sugiro. Você só fica mantendo as revisões periódicas de 7 dias, 30 dias no seu planejamento. É o que eu acho legal. E depois que você acabar a matéria, aí você não vai revisar mais? Não. Aí você, cada 2, 3 meses, eu sugiro que você faça a revisão integral da matéria. E é uma forma de você progredir nos assuntos, nas matérias, aliás. Você vai fechando as matérias e vai continuando revisando. Não pode abandonar. Não pode abandonar. Então você vai, por um lado, você vai avançando nas matérias que não acabou, e pelo que você acabou, você periodicamente está revisando. Então essas 3 revisões, de 1 dia, 7 dias, 5 dias, são só as primeiras. Depois você ainda tem que continuar fazendo revisão, né? O que muda é o escopo da revisão. Porque essa revisão de 1 dia, 7 dias, 30 dias, ela vai exatamente no que você viu no dia 1, exatamente no que você viu no dia 7, exatamente no que você viu no dia 30. Depois disso, você vai ser só o que você vê no dia 1. Você vai agrupar por um bloco maior.
Pode ser um assunto, que eu chamo de que é o assunto, ou um conjunto de assuntos, 2 ou 3 assuntos. Porque às vezes você não vale a pena você tipo, sair do seu ciclo de estudos para fazer uma revisão de assunto muito pequenininho. Tipo, por exemplo, bens públicos, assunto pequeno. Não, espera fazer a revisão de bens públicos junto com responsabilidade civil do Estado, extracontratual. Porque se são 2 assuntos pequenos, você pode esperar os 2. Porque às vezes você pode terminar um assunto antes da revisão de 30 dias. Às vezes você vai fazer a revisão de um assunto, depois de 30 dias. Então, por isso que eu acho legal você esperar de terminar 1 ou 2, dependendo do assunto, você terminar 1 ou 2 assuntos, ou até 3, e fazer a revisão desses 3. Se for um assunto muito importante, então que você for com muita dúvida, aí talvez seja interessante você fazer revisão do assunto isolado, com calma. E a cada revisão que você faz dessas aí por assuntos, ou conjunto de assuntos ou da matéria, buscar incorporar novas questões, que aí vai preencher mais lacunas de aprendizado. Cada questão nova que você coloca ali, no começo você vai preencher muitas lacunas. Depois você vai ver, vai ficando cada vez mais difícil de preencher, porque você realmente vai ter estudado tudo. Mas sempre vai ter uma coisinha ou outra que você ainda não vai ter aprendido direito, assim, que você não vai ter prestado tanta atenção, dado tanta importância. E você vai descobrir isso muito por questão. Porque senão você vai ter que reler o capítulo inteiro, e aí dá muito trabalho. Então é melhor você sempre fazer questões novas para você identificar essas lacunas de aprendizado, de leitura, do que reler tudo de novo. Mais eficiente, né? Mais eficiente. Falando que às vezes um assunto puxa outro, né? Sim, eu estava estudando PPPs hoje, aproveitei para revisar serviços públicos e concessões. Exatamente. Às vezes assuntos são muito relacionados. Depois que você já fechou o assunto, você vai começar a entender o link. É que você está falando de contabilidade, né? Acontece isso com várias matérias então, também. Não tem nada muito rígido. Acho que a coisa mais rígida são essas revisões de 1 dia, 7 dias, 30 dias. Mesmo assim, se você deixar de dar um dia ou outro, você pode repor, você pode dar um jeito. Às vezes, às vezes numa estratégia pós-edital, talvez seja interessante você fazer todas essas revisões de 1 dia, 7 dias. Não, isso que a gente está falando é no estudo de longo prazo. Tem que ser assim, uma coisa, tem que ter muita razoabilidade, tem que ter muito equilíbrio, tem que ter muito bom senso no estudo. Bom senso. Não existe essas fórmulas mágicas, entendeu? Exatamente. Muito cuidado com fórmulas mágicas. É o que eu estava falando no começo, entender para que as coisas servem, para você saber. Por isso que eu faço questão de mostrar para que a coisa serve, para você poder adaptar, né?